Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia a todos, bem-vindos a esse momento de reflexão, nessa terceira semana do tempo pascal, hoje terça-feira, dia 6. Vamos pedir a luz de Deus para esse evangelho que nós vamos agora fazer a meditação, a proclamação. Não esquece de dar o seu gostei para esse vídeo, para essa mensagem. Então vamos agora iniciar. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, temos hoje aqui em João 6 um diálogo muito revelador de Jesus com a multidão. E essa multidão que, de fato, não compreende a natureza do reino de Deus e o que Jesus ensina. Eles estão buscando sinais. E Jesus, na verdade, é o grande sinal que está diante dos olhos deles, mas eles não são capazes de aprender ou de compreender essa realidade. E Jesus é uma presença tão grande ali que pode saciar a fome do coração e da alma, muito mais do que meramente a fome da barriga. E, no entanto, essa multidão diz assim, versículo 30, entre aspas, que sinal realizas para que possamos ver e crer. Ou seja, eles estão citando o maná como referência, porque foi um milagre, grande milagre do deserto. E, no entanto, eles estão colocando uma espécie de teste ali para Jesus. Bem, se você é maior que Moisés, que prova que você nos dá? Para que você possa provar para nós que é maior do que Moisés. É a lógica humana limitada ao aspecto material e físico. Porque o maná era uma realidade ligada ao limite material e físico. Enquanto que Cristo quer oferecer algo mais, quer oferecer o que é eterno, que está muito além. Porém, a gente tem esse problema mesmo, desse povo, na nossa vida. Quantas vezes a gente exige sinais de Deus quando Ele quer nos dar algo muito maior? Então, esse é o nosso problema, essa é a nossa limitação. E o maná, ele perece, e o pão que Jesus dá leva para a vida eterna. O povo glorificou o maná, porque para eles foi um milagre extraordinário. Mas Jesus corrigiu eles, não foi Moisés, entre aspas, que vos deu o pão do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, que é o que está diante dos olhos deles, que é o próprio Cristo. O maná era símbolo de um alimento que alimentava o corpo e acabou. Né? Um corpo que perece, mas Jesus é a realidade, que alimenta a alma que não perece. E a gente pode se apegar na nossa vida a esses manás passageiros, esses manazinhos que alimentam só o aspecto físico da nossa vida. Sucesso, prazeres, enfim, reconhecimento, status. Corremos atrás desses manazinhos da vida. Infelizmente é assim o ser humano. Né? Eu sou o pão da vida. Isso aqui é uma afirmação muito forte. Porque Jesus usou o verbo eu sou, ego e mi. Ele é Deus. É a revelação de Deus lá no Antigo Testamento para Moisés. Ou seja, ele se oferece a si mesmo como pão que alimenta a alma. E ele é Deus. Eu sou o pão da vida. E ele sacia uma fome que nenhum alimento nesse mundo sacia. Então Jesus fala de uma sede, de uma fome que o mundo não pode saciar, nem sequer mitigar, nem diminuir isso daí. Porque a humanidade quer preencher um vácuo dentro de si que, na verdade, só Cristo pode preencher com o seu poder. Porque Jesus Cristo tem um poder de plenitude aqui, que aquele manazinho do deserto não tinha. Mas para nós vale a meditação, vale essa reflexão, porque o povo está confuso, o povo está ali tateando, fazendo perguntas, achando que ele é uma coisa, sendo que ele é muito mais do que aquilo que aparenta. Mas a gente poderia se perguntar, já que o povo está tão interessado naquele maná de Moisés, do que a gente se alimenta hoje, na verdade? O que ocupa nosso pensamento, nosso desejo, nosso tempo? Do que a gente se alimenta? E também uma outra pergunta, como responder à fome da nossa alma? Com distrações? A gente vai enganando, a gente vai ludibriando, fazendo de conta que está tudo certo, a nossa alma vai padecendo. É assim que a gente tem que viver? Ou será que a gente deve fazer uma busca mais profunda por Cristo, que pode dar uma resposta para a fome da nossa alma? É uma pergunta que a gente tem que fazer nesse momento, mas, de fato, será que a gente acredita que Cristo basta para a nossa vida?
mesmo em meio aos desertos emocionais, porque seja como for, o deserto do povo de Deus, com aquele maná que os alimentou, aquele milagre lá do deserto, nós temos os desertos dentro de nós emocionais. E quem é que vai nos saciar? Quem é que vai mitigar esse problema dentro de nós? Quem é que vai nos ajudar? Quem é que vai levantar a gente? É uma boa pergunta a gente se fazer nesse momento. Vamos encerrar a nossa reflexão, que foi bem curta, que o evangelho foi bem pequeno, pedindo a bênção de Deus. Não esqueça de dar o seu gostei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.